Muy buenas noches, amados amigos y hermanos. Muito boa noite, amados amigos e irmãos Es presentes. para mí una bendición É para mim grande uma bênção grande estar con ustedes en esta estar noche com vocês nesta noite para compartir para con ustedes compartilhar unos com momentos vocês uns momentos de de companheirismo espiritual alrededor ao redor da palavra de Deus e seu programa correspondente a este final. tempo final. Estaremos hablando Falaremos alrededor del ao tema redor do tema el misterio de la o redención mistério da y la redenção gracia e a para graça ser para adoptados. ser adotados. Ese pasaje Essa passagem se encuentra se encontra en Romanos em Romanos 8, capítulo 8, versos, versículos. veamos aquí verso 14. Vejamos en adelante, aqui vamos versículo a leer. 14 em diante, vamos ler. Podemos ler um pouquinho antes, Podemos verso ler 11, um pouquinho antes, versículo de Romanos 11 capítulo 8, de Romanos, dice, capítulo 8 "Y si el diz: Espíritu de aquel que levantou Se o de los Espírito muertos daquele a que Jesús dentre os mora em mortos vosotros, ressuscitou a Jesus el habita que em vós, levantou de los muertos a aquele que Cristo dentre os Jesús mortos vivificará ressuscitou a também Cristo vuestros Jesus, cuerpos mortais vivificará por também su os vossos Espírito corpos que mortais mora pelo seu em Espírito vosotros. que em vós Assim habita. que, hermanos, De maneira que, deudores irmãos, não à somos carne, devedores para não que à vivamos carne para conforme à viver segundo a carne. porque se vivis Pois se conforme à viverdes carne, segundo a carne, morrereis. Mas se por el pelo Espírito hacéis morir las obras de la mortificardes carne, as obras do corpo, vivireis. vivereis. Porque Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o Espírito da adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se nós somos filhos, logo somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou na esperança de que também a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Sabemos que toda a criação geme, como se estivesse com dores de parto até agora. Não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, aguardando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. O que é a adoção, aqui do qual São Paulo nos fala? A redenção do nosso corpo, ou seja, a transformação do nosso corpo para ter o corpo eterno que Cristo prometeu para cada um dos seus filhos. Podem sentar, queiram ter a bondade. O mistério da redenção e a graça para ser adotados. Através do Antigo Testamento, encontramos os tipos e figuras da primeira vinda de Cristo e da segunda vinda de Cristo. E nos tipos e figuras da primeira vinda de Cristo encontramos, no meio do povo hebreu, a prática de um ritual chamado a Páscoa e também o da expiação com um bode que era sacrificado diante de Deus. E na Páscoa era sacrificado um cordeirinho, o cordeiro pascual. E também o povo hebreu tinha diferentes sacrifícios de animaizinhos pelo pecado e pela paz do povo hebreu com Deus. Tudo isso é tipo e figura
da primeira vinda de Cristo como Cordeiro de Deus, morrendo na cruz do Calvário e assim tirando o pecado do mundo para a nossa reconciliação com Deus. Vejam como se cumpriram todos esses tipos e figuras na primeira vinda de Cristo. E por isso foi que João Batista, sendo um conhecedor de todos esses rituais, dos sacrifícios do povo hebreu pelo pecado e pela paz e reconciliação do povo hebreu com Deus, encontramos que ele falou sobre um que viria depois dele, sendo filho de um sacerdote. Vejam vocês, havia sido ensinado em todos esses rituais e ordenanças divinas que Deus deu ao povo hebreu por meio de Moisés. E agora, sabendo ele que esses tipos e figuras, esses sacrifícios desses animaizinhos representavam o sacrifício do Messias em sua vinda na metade da semana 70, como tinha profetizado o profeta Daniel, quando viu aquele do qual ele tinha dito que depois dele viria um do qual ele não era digno de desatar o cadarço do seu calçado. Quando viu, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E sabe quem era essa pessoa? Da qual João Batista disse que era o Cordeiro de Deus? Não era um animalzinho, era um homem. Sabe quem era esse homem? Jesus de Nazaré, nosso amado Salvador. E Cristo se apresentou no meio do povo hebreu e falou da sua morte e disse que ele tinha que ser levantado como Moisés tinha levantado a serpente no deserto. Para quê? Para que todo aquele que olhasse a Cristo crucificado, para todo aquele que olhasse o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, tivesse vida eterna. E agora encontramos que Cristo disse que o Filho do Homem tinha que ser tomado preso, ser condenado e ser morto, e depois, ao terceiro dia, ressuscitar. Tudo isso ele o cumpriu perfeitamente e ressuscitou ao terceiro dia, ou seja, no domingo, pois morreu na sexta-feira. E encontramos que realizou a obra de redenção ali na cruz do Calvário, o qual tinha sido tipificado nos sacrifícios daqueles animaizinhos que o povo hebreu tinha. E agora encontramos que desde o ano 70 em diante, o povo hebreu não teve um templo onde oferecer a Deus os sacrifícios pelo pecado, oferecer a Deus os sacrifícios, o sacrifício da Páscoa e o sacrifício expiatório, para levar o sangue da expiação no dia 10 do sétimo mês ao lugar santíssimo. O sumo sacerdote, não tendo um templo, não tem lugar santíssimo, e não tendo lugar santíssimo, não tem lugar onde colocar o sangue da expiação do bode. Portanto, o povo hebreu esteve diante de Deus em graves problemas, pois não esteve reconciliado com Deus, mas que esteve diante de Deus com seus pecados. E o pecado de incredulidade a Cristo e de ter pedido a morte de Cristo, vejam vocês como esteve sendo demandado do povo hebreu. Eles disseram: seu sangue seja sobre nós e sobre nossos filhos. Assim que do povo hebreu e sua descendência e todos os seus descendentes, ou seja, daquela geração que viveu no tempo de Jesus e seus descendentes, encontramos que o sangue de Cristo esteve sendo demandado. Porque encontramos que mataram o seu próprio Messias por mãos de gentios, do Império Romano. E agora, vejam vocês como Deus demandou o sangue de Cristo do povo hebreu.
os imperadores e os ditadores de diferentes nações perseguiram o povo hebreu e Hitler, Mussolini e Stalin por pouco destroem completamente o povo hebreu. Mataram milhões de hebreus. E tudo isso por causa de que o sangue de Cristo esteve sendo demandado da mão do povo hebreu. E o sangue de todos os profetas que o povo hebreu perseguiu e matou. E agora, vejam vocês como o povo hebreu não teve um templo desde o ano 70 em diante e não teve, então, nenhum sacrifício pelo pecado. Mas há um sacrifício pelo pecado e é o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E Deus não aceita nenhum outro sacrifício. Bem esteve que o povo hebreu, desde o ano 70 em diante, não tivesse um templo para oferecer a Deus sacrifício de animaizinhos, pois Deus deu o melhor sacrifício, um sacrifício perfeito, o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E quem crê em Jesus Cristo como seu Salvador e recebe seu Espírito Santo, encontramos que lavou seus pecados no sangue do Cordeiro. E Deus o vê sem pecados, portanto, derrama suas bênçãos sobre essa pessoa. E está reconciliado com Deus por meio do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E está em paz com Deus. Agora vejam o porquê. Do ano 70 em diante, o povo hebreu não teve um templo. E não há nenhum templo aqui na terra, um templo feito com madeira ou pedras ou concreto para oferecer a Deus um sacrifício pelo pecado, pois esse sacrifício pelo pecado já foi oferecido por Jesus Cristo na cruz do Calvário, e não há outro sacrifício pelo pecado aceito por Deus. Esse é o único sacrifício que Deus aceita. E toda pessoa tem à sua disposição esse sacrifício pelo pecado para lavar seus pecados no sangue de Jesus Cristo e receber seu Espírito Santo e assim nascer de novo, como disse Cristo a Nicodemos, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos pensou no nascimento natural, como tinha nascido por meio da sua mãe, ele pensou que tinha que nascer novamente por meio da sua mãe, por meio de uma mulher, e pergunta a Jesus, como pode ser feito isso? Pode acaso um homem já sendo velho entrar no ventre da sua mãe e nascer? Cristo então explica sobre o novo nascimento e diz, em verdade te digo, que quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus, ou reino dos céus. Se requer um novo nascimento, nascer da água e do Espírito, para entrar no reino de Deus ou reino dos céus. Se requer crer em Cristo como nosso Salvador e receber seu Espírito Santo. E assim é como nascemos no reino de Deus ou reino dos céus. Assim é como nascemos no corpo místico de Jesus Cristo, ou seja, na igreja do Senhor Jesus Cristo. Não é por nos unir numa religião ou uma seita religiosa, mas por ter recebido Cristo como nosso Salvador e ter recebido seu Espírito Santo. Isso é o que nos coloca dentro do reino de Deus, nascidos dentro do reino de Deus, como crianças nascidos, recém-nascidos no glorioso reino do Senhor Jesus Cristo, no reino de Deus, na igreja do Senhor Jesus Cristo. Assim como para você ser parte da família a qual pertence, você teve que nascer por meio de seu pai e da sua mãe, e isso o colocou como parte dessa família. E agora, para ser parte da família de Deus, é preciso nascer na casa de Deus, na família de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, por meio do novo nascimento, crendo em Cristo como nosso Salvador e recebendo o seu Espírito Santo. Agora vimos este mistério do novo nascimento, do qual Cristo falou a Nicodemos.
Por isso se requer que toda pessoa creia em Cristo como seu Salvador e lave seus pecados no sangue do Cordeiro, no sangue de Jesus Cristo. Vejam vocês como nos diz Apocalipse capítulo 1 e versículo 4 ao 5 nos diz: João às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é e que era e que há de vir. Quem é esse? Nosso amado Senhor Jesus Cristo. Quem era? Ele disse antes que Abraão nascesse: eu sou. Quem é? Pois o Senhor Jesus Cristo. E quem virá? Quem há de vir? O Senhor Jesus Cristo em sua segunda vinda. E da parte dos 7 Espíritos e da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Esses 7 Espíritos que estão diante do seu trono, em sua manifestação aqui na terra desses 7 Espíritos, é a manifestação do Espírito Santo em seus 7 anjos mensageiros das 7 etapas ou eras da Igreja Gentia, dos quais São Paulo foi o primeiro e o reverendo William Marion Branham foi o último ou 7º anjo mensageiro da 7ª era da Igreja Gentia. E vejam como a manifestação dos 7 Espíritos de Deus é a manifestação de Jesus Cristo em Espírito Santo em seus 7 anjos mensageiros. Ou seja, que esses 7 anjos mensageiros são a manifestação dos 7 Espíritos de Deus percorrendo toda a terra, na obra do chamado dos escolhidos de Deus às 7 etapas ou eras da Igreja Gentia, por meio dos quais os escolhidos escutaram a voz de Cristo através desses mensageiros e foram chamados e juntados na era que lhes correspondeu viver para fazer parte do corpo místico do Senhor Jesus Cristo, na era que lhes correspondeu viver. E agora, para o último dia, a voz de Cristo, de Jesus Cristo em Espírito Santo, no último dia manifestado em seu anjo mensageiro, nos fala aqui na era da pedra angular e nos revela todas essas coisas que em breve devem acontecer e chame junto a seus escolhidos na era da pedra angular e dispensação do reino. E podemos ver que tudo que Jesus Cristo e Espírito Santo estará fazendo em através do seu anjo mensageiro já o refletiu nos 7 anjos mensageiros. E agora, para o último dia, é que temos o chamado final da grande voz de trombeta ou trombeta final, na manifestação final de Jesus Cristo em Espírito Santo em seu corpo místico de crentes por meio do seu anjo mensageiro. Seu anjo mensageiro é o profeta mensageiro da dispensação do reino, ou seja, que é um profeta dispensacional, o qual é enviado para dar testemunho de todas estas coisas que em breve devem acontecer. E Cristo, nesse último dia, vejam vocês, estaria chamando as suas últimas ovelhas entre os gentios. Ele disse, ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco, ou seja, não são do aprisco hebraico, as quais também devo trazer. E ouvirão minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Ele disse, eu sou o bom pastor, ou seja, que ele é o bom pastor. E veja a forma que o bom pastor estaria chamando e juntando as suas ovelhas de era em era, falando por meio do mensageiro de cada era. Assim escutaria a voz de Cristo, as ovelhas do Senhor, ou seja, os primogênitos de Deus, os escolhidos de Deus, os membros do corpo místico de Cristo, em cada uma das etapas ou eras da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Vejam como escutar a voz de Cristo por meio de São Paulo e assim por diante, por meio de cada anjo mensageiro. E agora, no último dia, Cristo nos falaria por meio do seu anjo mensageiro, do qual diz em Apocalipse capítulo 22, versículo 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Ele também é o mensageiro de Apocalipse capítulo 22, versículo 6, do qual Deus disse,
da seguinte maneira, aqui em Apocalipse 22 e versículo 6. E disse-me o anjo, essas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Por meio de quem são mostradas as coisas que em breve devem acontecer? Por meio do anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo. Essas coisas são as que Cristo prometeu revelar a todos os membros do corpo místico de Cristo, os quais no último dia são chamados para subir onde Cristo estaria no último dia. Em Apocalipse capítulo 4, versículo 1 diz, Cristo com essa voz de trombeta, sobe aqui. Onde vamos subir? Aqui acima, que é onde ele estaria neste último dia. E eu te mostrarei as coisas que depois dessas devem acontecer. Como nos mostrará essas coisas que depois dessas devem acontecer? Por meio do seu anjo mensageiro, o diz em Apocalipse capítulo 22, versículo 6 e Apocalipse capítulo 22, versículo 16. Porque assim como falou por meio dos 7 anjos mensageiros das 7 eras, ele estaria falando por meio do seu anjo mensageiro na era da pedra angular e dispensação do reino. Por meio desse profeta mensageiro dispensacional, é que Cristo estará falando neste último dia todas essas coisas que em breve devem acontecer e estará chamando e juntando todos os escolhidos na era da pedra angular e estará nos preparando para sermos transformados e raptados neste último dia. E nessa era, a era da pedra angular, na qual nós estamos vivendo. Agora vejam como essas pessoas que serão transformadas e raptadas creram em Cristo como seu Salvador, lavaram seus pecados no sangue do Cordeiro e receberam o Espírito de Cristo. E foram feitos o quê? Reis e sacerdotes pelo nosso amado Senhor Jesus Cristo. Diz, continuo lendo em Apocalipse capítulo 1, versículo 4 e 5. Agora passamos ao versículo 5, onde diz, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunho, primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele seja glória e poder para todos sempre. Amém. Ao nos lavar com seu sangue precioso, o que nos fez reis e sacerdotes para o nosso Deus, para reinar com Cristo por 1000 anos e depois por toda a eternidade. E ele é o que? O primogênito dos mortos. Ou seja que, vejam vocês, ele morreu, mas ressuscitou. E agora, todos os primogênitos de Deus que partiram, ressuscitarão também. E os que estamos vivos, seremos transformados quando virmos os mortos em Cristo ressuscitar. E agora, Cristo em Apocalipse capítulo 10, e versículos 1 ao 11, e Apocalipse capítulo 5, versículo 1 ao 10, vejam vocês o que faz e o que fazem as pessoas que estarão vendo o que Cristo estará realizando aí no capítulo 5. Diz, e vi na mão direita do que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos, e vi um anjo forte que pregava com grande voz, quem é digno de abrir o livro e de romper os seus selos? E ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu, João, chorava muito porque não se achava nenhum digno de abrir o livro, nem de lê-lo, nem de olhar para ele. E um dos anciãos me disse, não chores, eis o leão da tribo de Judá. A raiz de Davi venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e no meio dos anciãos, estava em pé um cordeiro como havendo sido morto, que tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Aqui aparece novamente os 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra,
que são nada menos que os 7 anjos mensageiros das 7 etapas ou eras da igreja gentia, nos quais estava Jesus Cristo, em Espírito Santo manifestado. Vejam vocês como estes 7 Espíritos de Deus, o Espírito de Cristo manifestado nesses 7 anjos mensageiros, esteve recorrendo toda a terra desde a Ásia Menor, Europa e a América do Norte. Na Ásia Menor esteve em São Paulo, realizando a obra correspondente a essa primeira era, e cumprindo essa primeira era, e chamando e juntando os escolhidos dessa primeira era. Depois da segunda, terceira, quarta, quinta e sexta, na Europa, se cumpriram essas 5 eras e Cristo esteve nesses 5 anjos mensageiros enviados a esse território europeu, nessas 5 etapas da igreja gentia. Depois, Jesus Cristo em Espírito Santo passou a América do Norte, onde ungiu o seu 7º anjo mensageiro, no qual esteve manifestado, velado e revelado por meio dele, falando ao seu povo, e chamando e juntando os escolhidos da 7ª era da igreja gentia e dessa brecha entre a 7ª era e a era da pedra angular. Esteve aqui na 7ª era e esteve aqui nessa brecha. E vejam vocês como se manifestou poderosamente por meio do seu 7º anjo mensageiro, reverendo William Marion Branham, o qual veio no espírito e virtude de Elias em sua 4ª manifestação, precursando o quê? A segunda vinda de Cristo. E para o último dia, Cristo viria ao território da América Latina e do Caribe, ao Ocidente, pois o continente americano é o continente do Ocidente e está composto pela América do Norte, onde se cumpriu a 7ª era da igreja gentia, pela América Central e pela América do Sul e o Caribe. E já na América do Norte se cumpriu a parte que Deus tinha que cumprir ali, enviando seu 7º anjo mensageiro, e agora somente resta do continente americano, do continente do Ocidente, somente resta a América Latina e o Caribe. E é na América Latina e no Caribe onde Jesus Cristo em Espírito Santo vem, manifestado em seu anjo mensageiro, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer, em que era na era da pedra angular, onde ele chama os seus filhos a subir para obter o conhecimento de todas essas coisas que em breve devem acontecer. Agora vejam como Cristo, neste tempo final, na América Latina e no Caribe, estaria manifestado por meio do seu anjo mensageiro, abençoando os latino-americanos e caribenhos, para assim que os latino-americanos e caribenhos recebam conhecimento de todas essas coisas que em breve devem acontecer e obtenham as bênçãos de Jesus Cristo, e o continente latino-americano e caribenho possa entrar ao glorioso reino milenial do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Agora, vejam vocês como no tempo final no qual nós vivemos, os escolhidos que seriam chamados e juntados pela grande voz de trombeta, da qual Cristo falou em São Mateus capítulo 24, versículo 30 ao 31, quando falou, dizendo: enviará os seus anjos com grande voz de trombeta e juntarão os seus escolhidos. Vejam como é neste tempo final que essa promessa seria cumprida e onde surgiria, ou Cristo enviaria essa grande voz de trombeta, que é a mensagem do Evangelho do Reino. Enviaria essa mensagem por meio dos ministérios de Moisés e Elias, ministérios que estariam manifestados em carne humana no anjo do Senhor Jesus Cristo. Esse anjo do Senhor Jesus Cristo vem com os ministérios de Moisés e Elias neste tempo final, nesse último dia no qual nós estamos vivendo, e vem chamando e juntando todos os escolhidos de Deus, onde? Na era da pedra angular e dispensação do reino. Assim como São Paulo juntou os escolhidos na primeira etapa ou era da igreja do Senhor Jesus Cristo, aqui abaixo, e cada anjo mensageiro encontramos que foi instrumento de Cristo, através do qual Cristo em Espírito Santo se manifestou e falou ao seu povo, os chamou e os juntou na era em que lhes correspondeu viver. E agora, onde Cristo chama e junta os seus escolhidos por meio do seu anjo mensageiro, na era da pedra angular, e o território onde estará se cumprindo essa era, pois, é na América Latina e no Caribe, onde
os escolhidos ao escutar esta grande voz de trombeta, ou seja, a mensagem do Evangelho do Reino que gira ao redor da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, em sua obra de reclamação, estariam sendo preparados para serem transformados e raptados e levados à ceia das bodas do Cordeiro neste último dia. Ou seja, que estarão sendo preparados para quê? Para ser adotados, para receber a adoção, que é a transformação dos nossos corpos, e assim obter o corpo novo que Cristo prometeu para todos nós. Por isso é que Cristo, em Espírito Santo, assim como veio em cada era da igreja gentia, por meio de cada anjo mensageiro, velado e revelado em cada era, na era da pedra angular vem Jesus Cristo, velado e revelado em seu anjo mensageiro, e vem como leão da tribo de Judá, e como Rei dos reis e Senhor dos senhores, nos revelando todas essas coisas e nos preparando assim para a nossa adoção, para a nossa transformação, para a adoção do corpo, ou seja, para a transformação do nosso corpo, e assim este corpo mortal corruptível e temporário ser transformado e obter assim um corpo eterno que Cristo prometeu para viver com Cristo por toda a eternidade e reinar por Cristo, com Cristo por 1000 anos e depois por toda a eternidade, porque Ele nos fez para o nosso Deus reis e sacerdotes, e reinaremos com Cristo 1000 anos e depois por toda a eternidade. Agora vejam o mistério da redenção e a graça para ser adotados. Vejam como Cristo, 2000 anos atrás, em sua primeira vinda, morreu na cruz do Calvário e nos lavou com seu sangue precioso de todos os nossos pecados. E agora, para o último dia, Ele nos dá fé para ser transformados e raptados por meio da sua manifestação através do seu anjo mensageiro, através do qual estará clamando como quando ruge um leão e 7 trovões emitindo suas vozes. Os 7 trovões de Apocalipse, capítulo 10, versículo 11, são a voz de Cristo como leão da tribo de Judá, nos dando sua mensagem final. E sua mensagem final é a mensagem da trombeta final, a mensagem da trombeta do Evangelho do Reino, sendo proclamada no último dia por Jesus Cristo em Espírito Santo através do seu anjo mensageiro. E com essa mensagem, Ele nos dá a fé, a revelação para ser transformados e raptados, ou seja, para ser adotados neste último dia. Vejam vocês a importância de compreender todas essas coisas que em breve devem acontecer neste último dia. Porque é para nossa adoção, para nossa transformação, a transformação do corpo, a redenção do corpo físico que temos, que é mortal, corruptível e temporário, para Cristo fazer uma mudança, uma transformação, e assim nos dar um corpo eterno. E aos que já partiram, mas que creram em Cristo e lavaram seus pecados no sangue do Cordeiro e receberam o seu Espírito Santo, Ele os ressuscitará neste tempo final. Pois Ele disse em São João, capítulo 6, versículo 40, pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Essa é a promessa para todos os que creem em Cristo. Se morrer a pessoa, não está perdida. Voltarão a viver, voltarão a ter um corpo, mas será um corpo eterno, o qual receberá na ressurreição, ressuscitará em um corpo eterno e glorioso, em um corpo incorruptível. E isso Cristo disse que seria para o último dia.
O último dia é o dia do Senhor, ou sétimo milênio. Porque um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, nos diz São Pedro, em sua segunda carta, no capítulo 3, e versículo 8, e também diz o profeta Moisés, no Salmo 90, versículo 4. E os últimos dias são 3.000 anos, ou seja, 3 milênios, porque um dia diante do Senhor é como 1000 anos. E os últimos dias são o quinto milênio, sexto milênio e sétimo milênio. E destes 3 últimos dias, dos últimos dias, já transcorreram 2, quinto e sexto milênio, e somente nos resta o último dia, ou seja, o sétimo milênio. Se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem, pois já estamos no sétimo milênio. No dia do Senhor, no último dia, para o qual Cristo disse, e eu ressuscitarei no último dia. Assim que, em algum momento de algum ano do último dia do sétimo milênio, os mortos em Cristo serão ressuscitados e nós, os que vivemos, seremos transformados. São Paulo falando dessa promessa da ressurreição dos mortos em Cristo e da transformação de nós, os que vivemos, em 1 Coríntios capítulo 15, nos fala que será em um abrir e fechar de olhos a final trombeta, porque será tocada a trombeta e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro em corpos incorruptíveis e nós, os que vivemos, seremos transformados. Essa é a promessa para todos os crentes em nosso amado Senhor Jesus Cristo, para os que já partiram e também para os que estamos vivos neste último dia. Se já partiram, pois serão ressuscitados em corpos eternos. E se estamos vivos, pois seremos transformados quando os mortos em Cristo ressuscitarem. Seremos transformados, então teremos o corpo eterno. Essa promessa é para ser cumprida quando no último dia, em algum ano do último dia. Assim que, vejam vocês as grandes bênçãos que há para todos os crentes em nosso amado Senhor Jesus Cristo, que viveram no passado e para os que estamos vivendo neste tempo final. É a promessa da adoção, onde Ele, neste último dia, nos dá graça para sermos transformados neste último dia, para ser adotados no reino de Deus. Assim que, amados amigos e irmãos presentes, estejamos preparados, escutando a voz de Cristo nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer neste último dia. Porque, em breve, os primogênitos de Deus, os escolhidos de Deus, que partiram, serão ressuscitados em corpos eternos e estarão nos visitando aqui a nós, na América Latina e no Caribe. Porque é o território onde está se cumprindo a era da pedra angular e onde se abriu a dispensação do reino e onde Cristo está em Espírito Santo manifestado por meio do seu anjo mensageiro nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. É este o território onde a era da pedra angular está se cumprindo, onde o lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo está se cumprindo, está se construindo, e consequentemente este é o território que terá os santos que estariam escutando a voz do Filho do Homem, a voz de Jesus Cristo, a grande voz de trombeta, por meio do seu anjo mensageiro, para receber a fé, para ser transformados e raptados neste último dia. Por isso é que Ele nos chama e nos coloca na era da pedra angular. Essa é a era que tem a promessa da transformação para todos os membros do corpo místico de Cristo da era da pedra angular. E é
a parte do lugar santíssimo do corpo místico de Cristo, representado na era da pedra angular, onde virão os santos das eras passadas, quando ressuscitarem nesse corpo eterno. Ou seja, que a América Latina tem uma grande convenção ou uma grande reunião de escolhidos de Deus, das eras passadas, os quais partiram, os quais regressarão neste último dia em corpos eternos. E nós, os que vivemos, seremos transformados e estaremos todos com o corpo eterno, e no corpo eterno, e todos estaremos jovenzinhos com o corpo eterno para viver por toda a eternidade, servindo ao nosso amado Senhor Jesus Cristo, para reinar com Cristo por 1000 anos e depois por toda a eternidade. Com esse corpo é que iremos à ceia das bodas do Cordeiro, no céu, na casa do nosso Pai Celestial. Agora vimos o mistério da redenção e a graça para ser adotados. Vimos todo este trabalho que Cristo fez em sua primeira vinda e o benefício produzido para cada um de nós que vivemos neste tempo e para os crentes em Cristo que viveram no passado. E vimos também como para este tempo final, Ele nos daria a fé para ser transformados e raptados e ir à ceia das bodas do Cordeiro. Nos daria a revelação da segunda vinda de Cristo, vindo à sua igreja, na era da pedra angular e dispensação do reino, velado e revelado, por meio do seu anjo mensageiro. Cristo vindo em Espírito Santo, em seu anjo mensageiro, manifestado, nos falando todas essas coisas que em breve devem acontecer, e nos revelando o mistério da sua vinda neste último dia. Como leão da tribo de Judá, e como rei dos reis e senhor dos senhores em sua obra de reclamação. E assim é como obtemos a fé, a revelação do rapto, que é a revelação da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores em sua obra de reclamação, neste último dia, a sua igreja, na era da pedra angular. Era que está se cumprindo onde? Na América Latina e no Caribe. Vimos o mistério da redenção e a graça para ser adotados. Que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também, e em breve todos sejamos transformados e levados à ceia das bodas do Cordeiro. Muito obrigado pela vossa amável atenção, amados amigos e irmãos presentes, e deixo novamente com vocês o reverendo Miguel Bermudes Marim para continuar e finalizar nossa parte, dando graças a Jesus Cristo pelas suas bênçãos neste último dia. Conosco, o reverendo Miguel Bermudes Marim. Que Deus os abençoe e guarde a todos.